Existe um mercado gigantesco no Brasil, um que movimenta bilhões de reais e que, de um jeito ou de outro, afeta o nosso dia a dia. Mas a verdade é que a maioria das pessoas nem se dá conta de que ele existe. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no mundo das compras governamentais. Para começar, uma pergunta simples. Quem é que mais compra coisas no Brasil? Pensa aí. A resposta talvez não seja tão óbvia quanto parece. Pois é, a resposta é essa aí, o governo. Desde a prefeitura da menor cidade do país até os grandes ministérios em Brasília, o setor público é, de longe, o maior comprador que existe por aqui. E é justamente para onde vai todo esse dinheiro que a gente vai olhar hoje. Então, vamos dar uma espiada nesse carrinho de compras do governo. E olha, pode esquecer o carrinho de supermercado, viu? A gente está falando de uma escala de gastos que é realmente impressionante. A palavra-chave para entender tudo isso é licitação. Pensa nela como o livro de regras oficial para quase toda compra que o governo faz. É o processo que, na teoria, garante que o dinheiro público seja usado da melhor forma possível. E o mais interessante é que esse mercado não é só para as gigantes, não. É um verdadeiro oceano de oportunidades para todo mundo. Hoje em dia, com as plataformas digitais, uma pequena empresa do interior consegue vender para o governo lá do outro lado do país. É uma mudança e tanto. E quando esse sistema todo funciona como deveria, a gente vê o resultado na prática. É o nosso dinheiro virando uma escola nova, um hospital mais equipado, uma estrada melhor. E isso não é só discurso, está acontecendo agora, olha só. Lá na Bahia estão saindo do papel 3 novos centros de reabilitação. Na Serra Gaúcha, um aeroporto novinho em folha está cada vez mais perto de ser realidade. E em Rio Preto, um centro cultural super importante vai ser todo reformado. É o poder da licitação funcionando. Mas como nem tudo são flores, né? Chegou a hora de olhar para o outro lado da moeda. Vamos ver agora algumas histórias que viraram notícia pelos motivos errados e que mostram como esse processo pode ser complicado. Dá uma olhada nesse número, 55 milhões de reais. É o valor de um único contrato numa cidade da Paraíba. É muito dinheiro, não é? Mas calma, que a história por trás desse valor é ainda mais surpreendente. Qual era o problema aqui? Bom, o Ministério Público entrou na jogada. A suspeita era de que a prefeitura estava tentando contratar gente terceirizada para vagas que, na verdade, deveriam ser preenchidas por quem passou em concurso público. Uma espécie de jeitinho que não deu certo. Agora vamos para o Porto de Santos. O valor da vez? 45 milhões de reais. Mas como já dá para imaginar, a coisa não foi tão simples assim. A situação aqui virou um verdadeiro nó. A empresa que ganhou a licitação acabou sendo desclassificada por causa de uma briga entre sindicatos. Resultado, a justiça teve que intervir e um serviço super importante para o Porto ficou parado no tempo. De volta para a Bahia, o nosso próximo caso é sobre um contrato de 8 milhões de reais. O objetivo era reformar campos de futebol. Parece uma ótima notícia, certo? Pois é, parecia. Resumindo a história, a licitação foi suspensa por um motivo bem direto: conflito de interesses. A dona da empresa que venceu, digamos que ela era uma velha conhecida da prefeitura. O Ministério Público achou a coincidência um pouco demais e barrou o processo. Agora, uma pausa rápida para a gente entender um ponto crucial. Nem toda compra do governo precisa daquela licitação super complexa. Para valores menores, a lei permite uma coisa chamada dispensa de licitação, que é um caminho mais curto. É mais rápido, sim, mas também abre mais espaço para problemas. E foi justamente esse caminho mais curto que causou polêmica em São José dos Campos. Um contrato para comprar camisetas foi fechado sem concorrência, direto com a empresa de um vereador da cidade. Tecnicamente pode até ser legal, mas a pergunta que fica no ar é: será que é ético? Diante de tantos casos complicados, a gente se pergunta, mas e aí? Quem é que está de olho nisso tudo? A boa notícia é que tem sim muita gente trabalhando para garantir que o dinheiro público seja usado da forma certa. Essa frase do presidente do Tribunal de Contas da União, o TCU, resume bem uma nova mentalidade que vem ganhando força: capacitar antes de punir. A ideia é bem simples e muito inteligente. Em vez de só chegar para punir o erro depois que ele aconteceu, os órgãos de controle estão focando em treinar os gestores públicos para que eles não errem. É prevenção, sabe? Menos erros, mais eficiência para todo mundo. Mas essa fiscalização não é tarefa só dos órgãos oficiais, não. Os cidadãos comuns também têm um papel fundamental nisso. É o que a gente chama de controle social. E um baita exemplo disso é o Observatório de Gestão Pública de Londrina.
É um grupo de cidadãos que fica de olho em absolutamente tudo, desde o mato alto na pracinha do bairro até os grandes contratos e licitações da prefeitura. Eles provam que a participação da sociedade faz uma diferença enorme. Então, o que a gente tira de tudo isso? De um lado, um mercado com um potencial incrível. Do outro, a necessidade constante de ficar com os olhos bem abertos. No fim das contas, a lição é bem clara. Para esse motor econômico funcionar direito, todo mundo precisa fazer a sua parte. As empresas precisam participar, competir, e nós, como cidadãos, precisamos acompanhar, cobrar, fiscalizar. E isso nos deixa com a grande questão, talvez a pergunta que vale ouro. Como encontrar o equilíbrio perfeito? Como ter um governo que seja rápido para agir, que resolva os problemas, mas que ao mesmo tempo seja totalmente transparente com o nosso dinheiro? Encontrar essa resposta, bom, isso é o grande desafio para construir o futuro do país. Fica aí a reflexão.